Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda, retornando com a nossa lição 2 de setembro. E qual é o título e o verso para analisar, Carlos, dessa semana? Semana tem por título Reforma, a vontade de crescer e mudar. O verso para analisar é o seguinte: mas ele nos concedeu graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, 6, 7. Amém. A lição de hoje trouxe pra gente a lição de adultos, poder de escolha. E ela fala assim, olha, a reforma ocorre quando escolhemos nos obedecer ao poder de convencimento do Espírito Santo e sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. O que isso quer dizer? O Espírito Santo ele nunca vai nos forçar a fazer algo que não queiramos. Ele tem o poder de nos convencer, nos apresentar o pecado e o poder de dizer assim, olha, se você estiver comigo eu vou te transformar. Só que se eu não disser assim, tudo bem, Deus, me transforma, Ele não vai fazer. Ele não vai forçar com que isso aconteça. E o texto de hoje está muito interessante, o texto de Filipenses 2, de 12 a 14, que fala assim, olha, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Isso Paulo falando para os filipenses. Desenvolvei a vossa salvação. Olha só, desenvolvei a vossa salvação. Como assim? A salvação não já foi conquistada, já não é certa? O que significa desenvolver a minha salvação? Andar segundo os princípios que ter essa salvação condizem. O que isso quer dizer? Se eu sou alguém salvo, quais são os procedimentos que alguém salvo passa a realizar? Alguém que é salvo em Jesus, ele tem consciência de que o mundo, este mundo aqui não é o seu lar. Então por isso ele não faz as coisas que este mundo diz que ele deveria fazer. Não anda em conformidade com este mundo. E o texto continua dizendo, com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Olha só que coisa interessante. Nós estamos dizendo para você, e a lição está dizendo para você assim, olha, você precisa ser reformado, você precisa ser reformado. Só que agora a Bíblia diz assim, não, olha, quem realiza em você qualquer coisa que seja necessária para o bem é Deus. Tanto segundo a sua boa vontade. Ou seja, a reforma em si não sou eu mesmo que vou fazer. Vai depender apenas de uma decisão. Está em minhas mãos decidir me colocar nas mãos de Deus para Ele atuar sobre mim. Se eu disser assim, olha Senhor, atua sobre mim, Ele vai me reformar. E isso é muito interessante. Deixando claro que nós mostramos isso através das nossas atitudes também, né? Isso. Não é só dizer, se nós não agirmos demonstrando esse desejo, não adiantará de nada. É isso. A lição nos fala hoje sobre cooperar com Deus. O que isso quer dizer? Eu gostaria de só lembrar de uma coisa. Jó era uma pessoa que vivia a reforma. Ele era diariamente ele era transformado pelo poder de Deus. Tanto que a gente viu que chegou um momento em que Jó, aí se coçando com cacos de telha, ele ainda assim falou, não, ai de mim de falar mal do meu Deus. Só que antes disso a gente tem que se lembrar de uma coisinha. Jó era um homem íntegro, reto e bom e que se desviava do mal. Você acha que essa atitude de Jó se desviar do mal já não era ele cooperar com Deus para a sua reforma? O que isso quer dizer? Deus está pronto para colocar em mim uma mente pura, mas Ele só vai colocar em mim uma mente pura se quando eu estou acessando a internet, eu não acesso coisas que vão fazer com que a mente seja impura. Deus só vai colocar em mim o louvor no coração, se as músicas que eu escuto, se o louvor que eu escuto é realmente coisas que façam com que Ele possa estar em mim. E isso significa cooperar com Deus. Verdade. É justamente essa escolha do que, o que eu vou fazer para que Deus possa me reformar. Se eu dou lugar para Ele me reformar, Ele vai fazer, Ele vai realizar tanto o querer como efetuar. E o versículo 14 diz assim, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Ou seja, estejam felizes em estar na presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Muito bom aqui, eu acho que eu já falei o que eu precisava falar na lição. Mas assim, olha, Deus não agirá sem a cooperação do homem. Se eu cooperar com Deus, Ele vai me transformar. Isso é explícito e muito simples. E olha só que coisa interessantíssima. Como os discípulos de ontem, Tiago e João, eles foram reformados porque eles puderam ver o amor de Jesus, contemplar. Eles contemplaram o amor de Jesus na cruz e tal. E perceberam que esse amor podia entrar em seus corações e assim eles iriam ser transformados. Interessante, Tiago e João nem perceberam. Quando ele menos esperou, ele estava escrevendo aquele texto que a gente leu ontem. E assim,
assim, é isso que eu queria dizer para vocês hoje e que a lição quer dizer. Coopere com Deus, né? E não esteja em locais onde Ele não possa te alcançar. E assim vai dar tudo certo. A lição de jovens tem por título Amando até mesmo quem não merece. Os samaritanos eram um grupo que em relação aos judeus não se davam bem, ou seja, eram, digamos que, grupos contra os judeus, como os israelitas e os palestinos vivem em guerra. Israel e a Palestina vivem em guerra. Da mesma forma, os judeus e os samaritanos eram. Como na maioria dos conflitos, por orgulho, ambos os lados consideravam que o ressentimento era justificável, ou seja, eles achavam que eles estavam certos. Como na maioria dos conflitos, né? O orgulho faz com que cada um ache que está certo e vai levando a vida sem fazer as pazes, né? Para nós vermos o grau o grau que esses judeus e os samaritanos não se odiavam, na verdade se odiavam. Teve um momento que chamaram Jesus de samaritano possuído, ou seja, os judeus que não estavam felizes com as atitudes de Jesus o chamaram de samaritano possuído, ou seja, indicando que era algo ruim. Então nós vemos que era uma guerra muito grande. Mas Jesus, para tentar sensibilizar tudo isso, ele contou aquela parábola do bom samaritano, né? Mas imagine aí, você está conversando com um israelense e um palestino, aí você vai e conta para o palestino uma história onde o herói é o israelense. Com certeza ia ficar aquela sensação de desprezo. A mesma forma foi ali. Aquelas pessoas, ao ouvir aquela parábola, desprezou o que Jesus falou, porque ela odiava. Não queria que a outra pessoa saísse como a boazinha da história, né? Mas nós vemos que Jesus, ele cruzou limites territoriais, religiosos e culturais para alcançar o coração daquela mulher samaritana. Não só dela, mas de muitas outras pessoas samaritanas. Então nós vemos que Jesus, ele não se importava com a pessoa. Ele sendo judeu, ele era odiado por aquelas pessoas. Então, para ele, todos nós somos objeto do seu supremo amor, independente de nossa classe social, independente de nossa religião, independente do que somos, nós estamos cobertos por seu supremo amor. E a lição de hoje quer que nós incluamos em nossa reforma esse amor. Como discípulos de Jesus, nós devemos também ter, por exemplo, esse amor, ou seja, amar aquelas pessoas que dizem nos odiar, aquelas pessoas que nós não nos damos bem, que temos picuinhas. Nessa reforma, Jesus Cristo nos convida a, independente disso, amá-las, porque Ele próprio já as amou. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Amanhã é o Ailton Júnior, viu? Isso aí. Até amanhã.